Meu convidado hoje é o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, para este gabinete de crise especial. Jason, bem-vindo aqui, boa tarde, hein? Obrigado, Piotr. Obrigado pelo convite. Me conta uma coisa, nós tivemos uma reunião dos governadores agora, ontem o discurso do presidente, as bolsas começaram a melhorar, a bolsa brasileira hoje está subindo bastante, claro, tem uma influência bastante também de Nova York. O fato é que tem uma polêmica grande, mas perdeu-se o foco da discussão de quando é a hora de voltar para a economia e tudo mais. Quer dizer, está se discutindo tudo do ponto de vista político-partidário e não as discussões de como a gente vai lidar com as questões econômicas, inclusive as de saúde, sobretudo. Exatamente, Piotr. Uma perda de foco muito grande, em partes culpa do presidente por conta, talvez, de uma inaptidão de oratória, podemos dizer assim, ou seja, um discurso muitas vezes excessivamente contaminado pela questão política, mas que, ao mesmo tempo, ao invés de se utilizar essa retórica ou tentar se utilizar uma retórica superior a ela, não. Os adversários políticos acabam indo ao mesmo nível, ou seja, muitos, obviamente, com uma retórica muito mais rebuscada, até como o próprio governador de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, não deixando de transparecer que existe, sim, um pano de fundo político ali, de uma disputa política por protagonismo, exatamente num ano de eleição muito importante, que você tem o presidente sem partido e os partidos tentando se reerguer nessa situação toda. Obviamente, dentro do modo Bolsonaro de se comunicar, nós temos ali que há uma discussão que precisa ser feita em relação à questão do timing do shutdown, mas a maneira como tudo está sendo levado, ou seja, a politização, está se colocando no posicionamento de exatamente um posicionamento binário, praticamente. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, por serem contra o presidente, vão ser literalmente contra qualquer discussão em relação à reabertura da economia. E as pessoas, por serem a favor do presidente, muitas vezes vão para o lado totalmente oposto, achando que tem que abrir tudo de uma vez. Ou seja, falta um discernimento e uma discussão adulta em relação ao tema, coisa que muitas vezes no exterior não está se comentando. Nós tivemos agora os dados de desemprego no Canadá, é o pior resultado desde a Grande Depressão. Então, tudo isso precisa ser discutido de maneira sóbria, de maneira adulta e de maneira honesta para tentar se chegar a um consenso. Porque sabemos que sim, da necessidade dessa paralisação. Ela é importante em relação ao ciclo da doença. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que as consequências macroeconômicas, uma vez você rompido dessa maneira abrupta o ciclo macroeconômico, elas podem durar décadas. E as pessoas talvez não tenham consciência disso. Ô Jason, eu tive a impressão que dessa última reunião com os governadores, se eu tirar a palavra coronavírus, se eu tirar a palavra pandemia, é a mesma briga política de antes. Ou seja, estamos no meio de uma crise gigantesca de saúde, de uma crise ainda maior de economia que vai se revelar, e a briga é de ontem, ou seja, o hoje não está sendo levado em conta. Você fez menção aí a ter equilíbrio, a ter sobriedade, sensatez e tudo mais. Óbvio que eu concordo com você, a comunicação do presidente nunca foi boa, diga-se de passagem. O jeito dele falar não é dos melhores, ele tem problema de forma. O conteúdo não é o problema, mas a forma é gigantescamente um problema. Agora, quem ouve também pode considerar isso um problema e fazer ficar pior, ou pode entender, tirar isso do lado e focar no que é principal. A gente não está vendo essa nobreza por parte dos governadores. Quer dizer, um acusa o outro de não ser nobre, de não entender a vida do país, mas também está todo mundo alimentando. Como é que você disse outro dia lá no cenário econômico aí, você fez menção que está apagando fogo com gasolina, é isso? Exato, exatamente. É mais ou menos assim. É adentrar o espectro do caos, ou seja, quanto pior, melhor, porque existe um ônus político que pode ser convertido na cabeça de alguns desses políticos como bônus. Então, muitos vão querer sair. O Dória, ele tem aquela postura muito ereta, um discurso muito bem desenhado, e outros governadores também. A gente sabe da dificuldade de oratória do Bolsonaro. A maioria das pessoas que votou nele tem a noção nítida disso. Mas, obviamente, está se aproveitando esse momento para uma discussão inútil. Há uma alimentação por uma parte da imprensa também dessas polêmicas. Ou seja, ao invés de sentar se discutir com sobriedade o que está acontecendo, até a possibilidade da reabertura econômica,
Não, fica, não, porque o presidente falou desse jeito, o presidente falou daquele jeito. É mais ou menos o que se passou durante 4 anos ali com o presidente Trump, ao mesmo tempo. E ainda que o presidente Trump tenha dado muita munição para tudo que foi falado dele, ao mesmo tempo, o excesso de foco no que ele fala ficou reduzido em relação a muitas coisas do que ele faz. Ou seja, todo mundo sabe que o Trump é polêmico, que o Trump muitas vezes não é o cara mais brilhante, que o Trump tem problemas com a imprensa, tem problemas com uma parte da imprensa, obviamente, e que ele fala para a plateia. Né? Mas, ao mesmo tempo, chegou-se que do outro lado, eu brinco um pouco, eu acho que eu faço uma comparação que é do adulto na sala. Se você normalmente tem 2 crianças na sala e as 2 estão brigando, você precisa ter um adulto na sala para apartar as 2. Às vezes, você tem um adulto e um adolescente. O adolescente, às vezes, uma criança e um adolescente. Às vezes, o adolescente, ele se rende à criança, ele vira criança junto e começa a brigar com a criança. A criança vai lá e provoca. De novo, está faltando adulto na sala. Em um certo momento, eu achava que uma parte dos políticos, uma parte da imprensa, eram os adolescentes, que muitas vezes se rendiam ao que a criança fazia e precisava de um adulto apartar. Nós estamos chegando num momento que só tem crianças na sala, então está faltando um adulto. Alguém para chegar e falar, poxa, olha, peraí, vamos com calma, a coisa precisa ser discutida economicamente, também em termos de saúde. Precisamos entender que um shutdown prolongado vai gerar efeitos macroeconômicos também prolongados, e os efeitos macroeconômicos podem ser mais nocivos que a doença. Eu até postei recentemente que 1% de desemprego num trimestre pode elevar o número de mortes em mais de 30 mil. Eu vi o texto. Pode elevar o número de suicídios. O desalento econômico, ele é especialmente cruel com os mais pobres. Ele atinge diretamente, na verdade, as primeiras vítimas de uma crise econômica são os mais pobres. E daí, quando você tenta levantar esse tipo de discussão um pouco mais sóbria, aí a pessoa vem com a seguinte retórica: mas você quer que morre os velhinhos, vamos colocar em banco, num campo de concentração. Aí começa o maniqueísmo da resposta. É a insanidade da discussão. Ou, ao mesmo tempo, quando você fala, calma, o shutdown precisa acontecer ainda, o prazo dele, não, já tinha que ter parado, para quê? Vai quebrar tudo. Não há sobriedade na conversa, digamos assim. Isso é um problema que nós estamos tendo agora. Você acha que nós demos, se eu pegar do começo da semana, hoje é quarta-feira. Aliás, na sexta-feira da semana passada já começou a haver um movimento de olhar para essas questões econômicas, ou seja, ninguém está menos preocupado com a saúde, só se também aumentou a preocupação com a questão econômica. Você acha que essa última reunião agora, envolvendo tanto o presidente quanto os governadores do Sudeste, onde estava, obviamente, o governador de São Paulo, Dória, você acha que nós demos um passo atrás nesse avanço da discussão um pouco mais sensata com todos esses aspectos envolvidos? Eu acho que as redes sociais elas são um termômetro importante disso, e pelo que a gente observou, foi um retrocesso. Foi, né? Foi um retrocesso porque precisava mais sobriedade, exatamente na conversa em relação... Ninguém está dizendo para voltar tudo agora. O Bolsonaro, muitas vezes, ele se deixa levar pelo que o Trump fala, o Trump está tentando, vamos voltar até a Páscoa. Só que o período deles lá é diferente, aí também há uma disputa política nos Estados Unidos, o governador e o prefeito de Nova York são figadamente contra o Trump, estão aproveitando a situação, já estão falando, não, tem que ser um shutdown de meses. Imagina uma cidade, um estado como Nova York parado meses. Não faz o menor sentido. Daí começam a se utilizar o exemplo do Japão, mas o exemplo do Japão é muito difícil de ser utilizado, porque o Japão, culturalmente, já tem os elementos quase que feitos para se evitar a propagação de um vírus. O japonês, com o mínimo resfriado, anda com máscara. Eles são ultraciados, estão sempre limpos, mal se tocam, o cumprimento é sem contato físico. O japonês tem um distanciamento social muito natural, que inclusive gera um problema até de um problema demográfico no Japão. A demografia no Japão está sendo um problema de tábua atuarial. Você tem mais idosos do que pessoas jovens. Mas isso tudo não dá para usar o Japão como exemplo, porque dada a cultura japonesa, ordeira da maneira como foi, isso exatamente se choca exatamente com o que aconteceu na Itália. Porque na Itália, no começo, eu tive parentes que estavam na Itália naquele momento, já foram testados, estão negativos, mas estavam na Itália naquele momento, e disseram que na Itália estava todo mundo desdenhando, falando, isso aí é para vender álcool gel, não, questo niente, questo niente, e ficaram nessa brincadeira, ou seja, houve um desdém por parte da população, houve um desdém por parte das autoridades,
uma coisa que eu acho que eu cheguei a citar lá no cenário econômico, lá atrás, quando começou a pandemia, Uhum. quando começou a crise, na verdade, era a necessidade de talvez se chamar a pandemia por parte da OMS, lá quando estava a coisa pegando na China. Não sei se você se recorda quando a gente conversou sobre o Sim. quê. Você já tomava as medidas sanitárias no mundo, exatamente. Quem vem da China tem que limpar, quem veio da China tem que ser testado, temos que verificar tudo e tal. Mas não, os governos desenharam de certa maneira, a OMS desdenhou também, e chegamos aonde chegamos. Aí agora, infelizmente, chegamos à discussão binária de que se você quer falar sobre a redução de tempo desse shutdown, você é matador de velhinho, e se você não quer, se você quer liberar ou se você não quer, se você tem ideia de que há sim a necessidade de ainda mais um tempo parado, Uhum. você quer quebrar o país. Aí fica difícil conversar. E incrível que você fez menção aí de erros da própria OMS, dos especialistas, inclusive alguns brasileiros também, de entender o que era exatamente o coronavírus. Ou seja, se erramos lá, podemos estar errando agora também em relação a um prazo muito longo desse shutdown, ou se a gente deveria voltar logo ou um pouco mais adiante. Ou seja, tudo que foi errado ali de interpretação apressada, equivocada, podemos estar cometendo agora. O único antídoto para isso é conversa coerente, conversa sensata. E o que a gente não teve nessa reunião dos governadores. Era previsível que haveria ali um risca-faca entre o Dória e o Bolsonaro, né? Lamentavelmente, isso aconteceu. Sim, lamentavelmente isso aconteceu, e exatamente a falta dessa sobriedade. Se espera, de certa maneira, que haja do topo da cadeia de comando uma sobriedade um pouco maior, mas, ao mesmo tempo, há uma tentativa nesse segundo nível, vamos dizer assim, dessa cadeia de comando, de protagonismos, ou seja, de ações descoordenadas. Ao mesmo tempo, dizem que o governo federal não está acessível, ao mesmo tempo o governo federal diz que não foi consultado, e aí começa a guerra de retórica. E essa guerra de retórica, ela não está trazendo bem a ninguém, ela só está alimentando exatamente toda essa dicotomia infeliz que nós estamos passando no país no curto prazo. E a alimentação dessa dicotomia infeliz, ela atrasa a discussão mais sóbria. Do tema do início da nossa discussão. Ela está atrasando uma discussão mais sóbria. Porque nós sabemos que sim, olha, o exemplo do Canadá, que eu acabei de dar, alguns países europeus. Nós temos que lembrar que nós passamos os últimos 10 anos vivendo um artificialismo de um crescimento econômico, de um bull market, sustentado por incentivos governamentais. Ou seja, nós tivemos, acho que os últimos anos, aí, os anos mais, com aspas gigantes, mais socialistas do mundo, ou seja, os governos bancando empresas, o governo bancando pessoas de maneira ostensiva. E agora a conta veio, porque a conta veio pesada, porque os instrumentos monetários foram utilizados à exaustão no mundo inteiro, ou seja, uma utilização de uma munição pesada durante um período muito longo, e agora que chegou a guerra, nós estamos com pouca munição, ou seja, as autoridades monetárias estão com uma situação difícil, o custo fiscal disso vai perdurar gerações, há a possibilidade, de repente, se entendermos que o ciclo pode ser mais curto, que parte desses estímulos não seja colocado em voga, seja retirado na intenção de dizer, não, ok, agora a coisa vai andar sozinha, não vamos gastar esse dinheiro. Mas você tem, por exemplo, a situação desafiadora da Europa. Se você tirar a Alemanha e mais meia mão de países europeus, a situação fiscal é muito difícil. Boa parte dos países conseguiu resultados fiscais, resultados contábeis fiscais mais positivos por conta dos juros negativos, mas, ao mesmo tempo, denota que boa parte da situação fiscal piorou. Se você pegar Itália, Espanha, outros países ali, vamos dizer, adentraram ainda mais na piora da situação fiscal. A Então, Itália, a imagina... Itália, a Itália recebeu reprimenda da União Europeia no ano passado, em questão, na Exato, questão faz muito fiscal. pouco tempo. Estava fazendo bico ainda, inclusive, né? Estava ficando Não, eles bravo. estavam querendo usar as reservas de ouro, estava uma loucura no passado isso tudo. E aí, se colocarmos isso tudo na conta, imagina, aí você tem a Alemanha, que é a mais austera de todas, está super resistente em desfazer uma parte da sua austeridade, e você tem aí os Estados Unidos com a bomba nuclear de 2,5 trilhões de dólares. Então, tudo isso precisa ser repensado, porque essa insanidade que nós tivemos das autoridades monetárias durante muito tempo, alimentando esses mercados, alimentando ali vamos dizer assim, a gente fala uma brincadeira, alimentando o valor de mercado das empresas e bônus dos CEOs e
e em si o mercado não estava nessa situação tão saudável, daí vamos acabar descortinando as mazelas que o mundo tinha, não só em termos monetários, das políticas monetárias que estavam sendo adotadas, mas também em relação ao resultado das empresas. Essas que foram sustentadas artificialmente por esse período todo no pós-2008, essas dificilmente sobreviverão um período muito longo agora, sem novas ajudas do governo. Daí começa a se entender quem merece ajuda agora. Por exemplo, as companhias aéreas, ou você pegar o que daria para as companhias aéreas e dar para a população que vai ficar parada. Começam as dúvidas, começam aí o desequilíbrio do que está sendo colocado em termos de discussão de políticas. E esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração também. Ou seja, há um problema grave que precisa ser lidado, havia um problema grave que precisava ser lidado, ele era empurrável com a barriga, mas precisou chegar um cisne negro totalmente inesperado para gerar o efeito que a gente está observando agora. Jason, rapidamente, uma última pergunta. É óbvio que a gente ainda acredita que vai haver sensatez de quem está no comando para tentar conversar e entender qual é o tamanho dessa ausência na economia. Nós temos os pequenos negócios, esses estão todos numa situação já de calamidade. Mas vamos lá. Você aposta mais na ciência que pode indicar um medicamento que possa resolver e com isso, obviamente, a esperança aumenta e as coisas já começam a mudar de tom? Ou você espera que o mundo econômico interfira na decisão política desses dois líderes justamente para buscá-los de onde eles estão e trazê-los para a mesa da sensatez? Onde é que você acha que a gente vai ter um movimento mais rápido? Eu acho que o remédio já está sendo um dos vamos dizer assim, dos baluartes aí de curto prazo. Tanto que parte do mercado, a reação do mercado que nós estamos observando agora, ela não é uníssona em relação aos pacotes dos governos. O avanço da hidrocloroquina, diversos outros tratamentos que ainda estão sendo discutidos, mas alguns resultados desses tratamentos, pelo menos o mercado financeiro olhou com muito bons olhos e boa parte dessa melhora que nós observamos nos últimos dias, sim, tem a questão médica envolvida. Porque ainda não se sabe se vai ter uma bala de prata no meio do caminho, alguma coisa que vai encerrar esse assunto de uma vez, mas pelo menos isso existe no curto prazo. Mas a discussão econômica é algo que, pelo menos o mercado financeiro, olha a coisa de maneira bastante pragmática, tem discutido desde o começo. Ou seja, primeiro, nós não sabíamos o que ia acontecer, porque faltava um informacional da China. A China efetivamente começou no dia 23 de janeiro discutir a coisa. Não se tinha informações estatísticas de letalidade, de propagação, de tamanho. A China gerou a curva de aprendizado e nós já estamos numa situação de utilizar a curva de aprendizado chinesa, dado que você vê aqui em São Paulo, eu estou olhando aqui a Juscelino Kubitschek vazia, a Rua Funchal sem ninguém. Ou seja, nós estamos à frente, de certa maneira, do aspecto médico da coisa. Nós estamos avançando. Ainda que eu brinque um pouco, que você sai na rua, vai num parque, vai coisa parecida, está povoado de pessoas de idade, que a gente vê que o esforço está sendo dos mais jovens. Eu li o que você escreveu. Mas, de certa maneira, você tem ainda um esforço corporativo, um esforço pessoal das pessoas, de certa maneira, a cumprir as determinações que estão sendo colocadas agora e tentar reduzir essa curva de crescimento do vírus. Mas essa discussão econômica, que nós já estamos lidando com ela, o mercado já está lidando com ela desde o começo, ela só começou a ganhar corpo agora porque começou a ser discutido nos Estados Unidos, começou a ser discutido pelo presidente Bolsonaro. Só que aí, no momento em que houve a utilização política dessas discussões, infelizmente, ela virou uma discussão dicotômica. Então, o que precisa agora, na verdade, é voltar à discussão econômica, porque a discussão médica, nós já temos os dados, já se imagina, parte do que nós lemos e conversamos aqui, há a sensação de que, por exemplo, o número de pessoas infectadas é absurdamente maior do que está sendo registrado estatisticamente, ou seja, muito provavelmente a taxa de mortalidade também seja absurdamente menor, via estatística. Mas, ao mesmo tempo, assim, falta agora voltar à discussão econômica, ou seja, precisamos discutir alternativas, porque nos países que fizeram shutdowns muito completos, a consequência econômica foi muito rápida e muito duradoura. E temos que lembrar o seguinte, o caso chinês não é exemplo. É diferente. Boa parte da economia chinesa está na mão do governo. Se o governo precisar mandar fechar um negócio, ele dá dinheiro depois do equivalente daquele negócio fechado.
outros países que têm uma responsabilidade fiscal diferente, que têm um sistema e uma democracia, não têm esses mesmos instrumentos que a China tem. Ah, a China está certa? Não, a China não está certa, ela não é uma democracia. É um país de controle estatal muito forte. Uhum. Mas tudo isso precisa ser repensado, ou seja, precisamos retornar à sobriedade da discussão dos efeitos de uma recessão exatamente naquela população mais vulnerável. Porque, como já citei, infelizmente, essa população ela é a primeira a ser atingida e ela é a última a se recuperar. E não dá para comparar, por exemplo, com a Europa, Canadá, sobretudo a Alemanha, porque o bem-estar social deles é consolidado. Ou seja, depois de tudo, o sujeito volta para uma situação que já era muito boa. No caso brasileiro, não. O nosso bem-estar social é deficitário ao extremo, a média. Nós, assim, nós temos que imaginar que, vamos dizer assim, o avanço da digitalização da economia, ela trouxe uma gama de pessoas que no Brasil se chama informalidade, mas ela trouxe uma gama de pessoas para o mercado de trabalho, ou seja, se autossustentando através de alternativas, que hoje em dia estão paradas. Ou seja, os motoristas de aplicativo, os entregadores nem tanto, que esses estão trabalhando bastante, inclusive, mas os motoristas de aplicativo, os autônomos, os vendedores, as pessoas, os prestadores de serviços que utilizavam a internet para fazer a propagação dos seus próprios serviços. O pessoal Jason, a economia convidou muita gente a empreender, a abrir o próprio negócio. Essas pessoas que estão na chuva agora. A recessão ela tenha sido um aspecto muito importante de convidar as pessoas à autonomia, digamos assim. Sim, claro. E do momento em que você teve, a partir do governo Temer, um aumento da questão legal para a melhoria da liberdade econômica, isso ficou mais fácil ainda. Você introduziu muito mais gente no mercado de trabalho autônomo. E daí ficamos numa situação. Essas pessoas agora elas estão desassistidas. Por melhor boa vontade que seja os R$200 do governo, isso não paga uma conta de luz, dependendo da pessoa. Não. Então, poxa, se nós, eu ouvi o absurdo de uma pessoa citar nas redes sociais assim, que morra a economia, desde que não morram as pessoas. Aí você entende o nível da discussão. Que ficou baixíssimo e as pessoas não estão elas estão mais preocupadas em brigar lado a lado do que elas representam do que propriamente encontrar uma solução, né? Bom, os políticos são reflexo das pessoas, pelo menos da média delas, não é isso que a gente está vendo? Jason, a gente vai continuar. Obrigado pela gentileza de me atender aqui, viu? Bom trabalho, hein? Até a próxima.